Nem sempre as lutas mais longas são aquelas que entram pra história. Às vezes, um nocaute relâmpago ou uma surra avassaladora de poucos segundos são tão surpreendentes e chocantes que acabam causando mais impacto do que uma batalha de 5 rounds. Principalmente quando existe uma narrativa forte por trás. Ou seja, o caminho que nos levou até aquela luta e o chocante clímax que foi o desfecho expresso. A história do MMA comprova isso com vários exemplos, e um dos mais famosos foi a luta entre Amanda Nunes e Ronda Rousey. Duelo entre duas rainhas que deveria ter sido um retorno triunfal, mas que marcou uma transição da história do MMA feminino. Uma mudança de geração que mudou completamente o esporte. E antes do retorno da Amanda Nunes no UFC 324, que ocorre no dia 24 de janeiro, vamos falar de uma das principais lutas da Leoa no Conto das Lutas de hoje. Mas antes, pessoal, falando no UFC 324, vale lembrar que teremos promoções exclusivas da Stake para esse evento e também para o evento seguinte, o UFC 325, que ocorre no próximo final de semana depois do 324. Além também de várias outras promoções em vários esportes, como futebol, basquete, futebol americano. A Stake pode ser a patrocinadora oficial do UFC, mas isso não impede ela de trazer odds multiplicadas para vários esportes do mundo. E para você participar tanto das promoções do UFC, como promoções do futebol, do Brasileirão, da Copa do Brasil, das eliminatórias da Copa, basta você criar sua conta na Stake através do link no primeiro comentário fixado e quando pedirem um código, coloca lá Figueira UFC tudo junto. Dado o aviso, meus amigos, vamos começar o vídeo. Precisamos então falar sobre o que foi o fenômeno Ronda Rousey, cuja personalidade e presença foram responsáveis pela criação do MMA feminino no UFC. Foi após uma reunião com a judoca, medalhista de bronze nas Olimpíadas de 2008, que o Dana White se sentiu motivado a criar a Liga Feminina no UFC. Algo que ele já havia considerado impossível, disse que nunca traria isso para sua organização, mas mudou completamente de ideia depois de conhecer a Ronda Rousey. Ele ficou surpreendido com a personalidade forte, com a confiança que a Ronda Rousey trazia, com a energia que emanava dessa moça. E ela era a garota propaganda perfeita, uma loira bonita, chamativa, com a personalidade forte, durona e que sabia se comunicar e se promover. Mas lembram o que dizem, né? Não interessa o que você faz fora do octógono se você não for uma boa lutadora. Acontece que a Ronda não era uma boa lutadora, ela era a melhor lutadora da primeira geração do MMA feminino. Após a compra do Strikeforce, a Ronda se tornou campeã peso galo do UFC e foi uma das campeãs mais dominantes e decisivas da história. Todas as suas lutas valendo cinturão terminaram pela via rápida, seja por nocaute ou finalização. E o mais surpreendente de tudo é que as lutas terminavam às vezes em menos de 1 minuto, mal passava do primeiro round, seja por causa da sua clássica chave de braço, golpe assinatura da judoca, ou então por um nocaute brutal, como aconteceu com a Bethe Correia em apenas 34 segundos. Luta, inclusive, que deixou bem claro a força, o poder comercial da Ronda Rousey e a capacidade dela de cativar o público, o carisma da campeã. Já que essa luta contra a Bethe Correia aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro, enfrentando uma brasileira, e a Ronda foi a atleta mais aplaudida da noite. Você via meninas pequenas, crianças, querendo a assinatura da Ronda, vendo ela como uma estrela, como uma inspiração. Você não vê isso hoje em dia. Ronda foi uma das poucas atletas que de fato furaram a bolha do MMA, chegando a estrear em franquias de sucesso no cinema, como Mercenários e Velozes e Furiosos, que ultrapassou a marca de $1 bilhão em bilheteria. O mundo todo viu esse filme e o mundo todo viu a Ronda Rousey. Todo mundo conhecia ela. Ela era talvez até mais popular do que o Conor McGregor e era uma das poucas atletas da história, incluindo os atletas masculinos, que conseguiam vender mais de 1 milhão de pacotes pay-per-view por luta. E antes, inclusive, de sonharem com a luta entre Conor McGregor e Floyd Mayweather, já tinha gente discutindo sobre uma luta entre a Ronda e o Floyd, já que muita gente jurava de pé junto que a Ronda poderia nocautear um especialista do boxe no boxe. Até o lendário Mike Tyson aparecia para assistir os treinos da Ronda. Óbvio, se tratava de uma bela jogada de marketing. Diga-se de passagem, esse sonho de que ela era uma grande coisa, uma especialista no boxe, traria graves consequências no futuro, mas a gente já vai chegar lá. Em 2015, Ronda estava no auge absoluto da sua carreira e da sua popularidade. Mas
todo esse sonho teria um desfecho dramático. Em novembro de 2015, Ronda enfrentou aquela que prometia ser um dos seus maiores desafios, a ex-campeã mundial de boxe, Holly Holm, que, apesar do risco que representava, ainda assim a desafiante era zebra na proporção de 14-1. E é por isso também que o duelo foi tão chocante. No primeiro round, a Ronda foi tirada pra nada, completamente dominada no boxe pela ex-campeã da nobre arte. Ela mal conseguia encostar na Holly Holm durante a luta, e aos poucos você conseguia ver aquele semblante confiante, aquela aura de campeã sendo quebrada aos poucos. Você via o medo, o pavor aparecendo no rosto da Ronda Rousey. Ela sentiu que aquele sonho de que seria a nova Mike Tyson do MMA era apenas um sonho, pelo menos na parte de boxe. E depois de perder o primeiro round da sua carreira, Ronda Rousey foi brutalmente nocauteada por um chute alto da Holly Holm, que concretizou a primeira derrota da judoca e se tornou a nova campeã peso-galo do UFC, em uma das maiores zebras da história da organização. E esse foi o início do fim. Ronda Rousey, que já tinha problemas psicológicos desde a infância, principalmente após o suicídio do seu pai, acabou reagindo bem mal a essa derrota. A agora ex-campeã entrou em uma profunda depressão e se afastou completamente dos holofotes da mídia. Uma cena famosa foi ela deixando o aeroporto, cobrindo o rosto com travesseiro e fugindo das câmeras. Em entrevista posterior a Ellen DeGeneres, a Ronda Rousey chegou a admitir que considerou tirar a própria vida depois da derrota para Holly Holm. Com o sumiço e os problemas psicológicos da Ronda, os planos do UFC de fazer uma revanche imediata entre as duas acabou caindo por terra, e com isso a divisão dos galos teve que seguir em frente. Em março de 2016, Holly Holm defenderia seu cinturão pela primeira vez contra a grande rival da Ronda, a Miesha Tate, que já havia perdido 2 vezes para ex-campeã no passado. E provando mais uma vez que MMA não é matemática, não é uma ciência exata, a Miesha Tate rendeu outra zebra histórica no MMA e finalizou a algoz da sua algoz, se tornando a nova campeã peso-galo do UFC. E aí houve um interesse talvez ainda maior por parte do UFC em trazer a Ronda de volta, para poder fazer essa trilogia histórica, afinal, a rival da Ronda agora tinha o cinturão dela. Mas, infelizmente, nada saiu do papel. A Ronda não voltou ainda. Com isso, a divisão teve que seguir em frente mais uma vez e agora Miesha Tate defenderia seu cinturão contra a relativamente desconhecida brasileira Amanda Nunes, que na época não chamava muita atenção. Ela vinha de uma boa sequência de vitórias, mas também já havia sofrido duras derrotas. Ela havia sido nocauteada pela Cat Zingano, que perdeu para Ronda em 16 segundos, e também havia perdido para Alexis Davis, que perdeu para Ronda em 14 segundos. Mas, pela terceira vez seguida nessa categoria, a zebra foi solta. Com uma atuação implacável e brutal, Amanda Nunes destruiu Miesha Tate ainda no primeiro round, tomando para si de forma decisiva o cinturão peso-galo do UFC, a primeira mulher brasileira campeã da organização. Uma coisa então ficou bem clara: o MMA feminino estava evoluindo, estava num processo de metamorfose. Estávamos caminhando para uma nova era no esporte. Depois de anos da Ronda dominando a categoria e principalmente sendo o grande rosto do MMA feminino, agora outras atletas estavam ascendendo e ocupando o lugar da geração anterior. Mas a página ainda não havia sido virada de fato, porque a ex-campeã ainda tinha o seu papel para cumprir. Em outubro de 2016, Dana White anunciou que Ronda Rousey estava de volta e que lutaria no UFC 207 no dia 30 de dezembro, contra a nova campeã, Amanda Nunes. O anúncio foi recebido com entusiasmo e também muita preocupação. Afinal, a Ronda admitiu em rede nacional que tentou cancelar o próprio CPF depois da primeira derrota da carreira. Será que ela ainda tinha cabeça para voltar a competir? E o principal, como é que ela lidaria com uma possível nova derrota? Será que aquela Ronda de antigamente, aquela confiante, aquela destruidora de mundos, ainda existia? Ou a Holly Holm quebrou o espírito de campeã que dominou a divisão durante tanto tempo? De todo modo, o UFC investiu pesado no marketing para o combate, promovendo o UFC 207 como retorno triunfal da Ronda Rousey, o que acabou ofuscando completamente a campeã Amanda Nunes. Todo o material promocional focava na ex-campeã e na jornada de volta ao octógono, embora nas semanas antes da luta o cenário fosse completamente diferente. A Ronda entrou em acordo com o UFC para se ausentar de todos os compromissos de mídia na semana do UFC 207. Sua única participação foi no Embedded, aquele documentário que acontece na semana de todo o evento numerado do Ultimate. Bom, não é exatamente a postura que os fãs esperavam, principalmente aqueles que estavam preocupados com a sua saúde mental. Mas lá estava ela, na pesagem, peso batido, e caso você tenha esquecido, a Amanda Nunes, aquela tal da campeã que vai lutar com a Ronda, até porque
pra ter uma luta da Ronda, tem que ter uma adversária, por mais que o material promocional só mostrasse a Ronda. Mas enfim, a campeã também apareceu, caso você tenha esquecido dela, e na noite seguinte vimos que saúde mental seria a menor das preocupações. Depois de 13 meses fora da competição, Ronda Rousey voltou a lutar por apenas 48 segundos. Basicamente, não teve luta. Ronda entrou para ser alvejada pela descarga de socos da campeã brasileira, que basicamente praticou tiro ao alvo com as próprias mãos e a cabeça da Ronda. Sem reação, sem defesa, a ex-rainha parecia uma sombra, uma piada exagerada de todas as suas falhas do passado. Ela não conseguiu fazer o mínimo que se espera de uma lutadora amadora, quanto mais de uma lenda do UFC. Nem o básico, levantar a guarda para se defender, a Ronda conseguiu fazer. Amanda seguiu atacando, acertando todos os socos e a Ronda seguia sem reação. O árbitro RBG não teve escolha a não ser interromper esse massacre relâmpago. E dessa forma, Amanda Nunes venceu Ronda Rousey e defendeu seu cinturão dos galos pela primeira vez, encerrando a primeira geração do MMA feminino e dando início a uma nova era do esporte. E se você parar para analisar, foi realmente a passagem do bastão, uma clara demonstração que a Ronda e a geração dela haviam sido deixadas para trás, haviam sido ultrapassadas. Novas lutadoras mais completas, mais preparadas haviam chegado. E a Amanda Nunes representava o ápice desse novo MMA feminino. Não era uma lutadora especialista em apenas uma coisa. Era uma lutadora que conseguia trocar, nocautear, sabia derrubar e sabia lutar por 5 rounds. Ela foi a pioneira e o exemplo a ser seguido da sua própria geração, se tornando o novo modelo de atleta que deveria ser seguido pelo futuro. E infelizmente esse foi o triste fim da Ronda Rousey no UFC. Ela até chegou a fazer apresentações na WWE, mas nunca mais voltou a lutar no Ultimate. E anos após a mais recente derrota, ela finalmente revelou em sua autobiografia que sofria sérios problemas crônicos por causa dos seus tempos de competição, alegando que sofreu várias concussões e problemas de visão, relatando que chegava a perder temporariamente a visão após receber golpes mais fortes na luta. Esses problemas aparentemente ocorriam desde a época em que ela competia no judô e só se agravaram nos anos que competiu no MMA e também na WWE. E segundo ela, foi um dos principais motivos que a levaram a se aposentar, tanto do UFC como do WWE. Mas uma coisa era inquestionável: nada superava o sucesso da Ronda Rousey fora do octógono, que até hoje nenhuma lutadora sequer triscou no auge comercial, no auge de carisma que a Ronda Rousey atingiu. Mesmo com Amanda Nunes superando os feitos esportivos da Ronda e de qualquer outra mulher no UFC, ela nem chegou aos pés da popularidade e alcance que a Ronda teve. E pra falar a verdade, o esporte ainda colhe os frutos que foram plantados pela Ronda Rousey há mais de 10 anos atrás. Foi o sucesso dela que fez o UFC e o MMA feminino no geral existir. E a partir daí, novas histórias foram criadas, novas campeãs surgiram e ramificações da própria história da Ronda foram crescendo e criando novas narrativas. E o esporte pôde crescer e se desenvolver por conta própria. Apesar do desfecho melancólico, Ronda ainda serve de inspiração para qualquer lutadora ou aspirante atleta profissional. E até hoje, o UFC sonha que algum fenômeno parecido com ela apareça para revolucionar o cenário mais uma vez. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.